Graça e paz, meus amados. Um bom dia para todos. Neste momento que quero levá-lo a uma pequena reflexão, eu quero destacar aqui um texto da Palavra de Deus que está no livro de Jó, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Amém? Interessante quando nós estamos falando sobre trabalho, né? E uma comparação tremenda que o Senhor faz aqui do homem com a brasa. Ele diz que a brasa, quando ela solta a sua faísca, ela não fica parada, ela voa. E é interessante saber que o homem também, quando ele nasce, ele tem que, numa linguagem bastante alusiva, ele tem que voar para o trabalho. Podemos observar que hoje nós estamos comemorando aí o Dia do Trabalhador. Daquele que trabalha, daquele que labuta, né? Pois bem, quando olhamos para Jesus, ele diz na sua palavra, lá em João, capítulo 5, versículo 17, ele diz que o Pai trabalha até hoje, e ele também. É verdade, meus amados, que o Senhor trabalha. É verdade que nós precisamos trabalhar. É interessante entender que o trabalho, já existe um provérbio comum, onde ele diz o seguinte, que o trabalho é que dignifica o homem. O homem sem trabalho, ele fica preocupado. O homem sem o seu trabalho, ele fica desnorteado. Ele fica além daquilo que ele pode ser, porque ele não tem rumo, ele fica ansioso, ele fica preocupado, ele fica desleixado por ele não ter um trabalho a fazer. Acredito que todo aquele que tem o seu trabalho, ele tem um norte na vida. Ele procura fazer o seu trabalho. Ele já acorda pensando no seu trabalho. A palavra de Deus ela é muito enfática no que ele diz aqui, que o homem nasce para o seu trabalho. Porque Deus fez o homem já não para trabalhar, mas pelo seu pecado ele passou a trabalhar. Porque esse foi o pago, digamos, a recompensa pela sua desobediência, né? Lá no Jardim do Éden. Agora, vejamos alguns textos que a palavra do Senhor nos traz. E ele fala na sua palavra de forma muito forte e diz que, veja só no texto de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 11, ele diz assim: a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas a que ajunta pelo trabalho terá aumento. Então está aí, queridos, uma prova de que o trabalho ele vai dignificando, ele vai aumentando, ele faz com que você seja próspero, né? Agora, há alguns trabalhos que as pessoas desclassificam. Por exemplo, nós não classificamos a pessoa que ele trabalha, digamos assim, com um trabalho sujo. Por favor, não entenda mal. Eu digo aquele que limpa a fossa, aquele que limpa esgoto, aquele que faz a limpeza da sua cidade, o gari que nós chamamos. Nós não classificamos essa pessoa como um trabalhador. Só entendemos que é trabalhador aquele que trabalha na indústria, aquele que trabalha no comércio, aquele que é engenheiro, aquele que é, sabe, doutor.
né? O médico, enfim, esses são elogiados pelo trabalho. E nós desclassificamos muitas vezes o gari, aquele que faz o trabalho sujo, que você e eu não queremos fazer. Entende? A palavra de Deus diz que o trabalho, ele diz que não pode ser pela vaidade. Alguns, eles se formam para estar na vaidade do seu trabalho. E outros, eles não se formam, mas eles também têm vaidade. Eles querem passar aquele que não tem, e aí torna isso vaidade. Mas ele diz aí, o texto é muito claro, né? Onde ele diz assim que a fazenda do que procede da vaidade diminuirá, mas aquele que ajunta pelo seu trabalho terá a sua recompensa, o seu aumento, né? A sua prosperidade. Isso é maravilhoso. Quando dizemos que Jesus trabalha até hoje, Deus trabalha até hoje e Jesus diz também que Ele continua trabalhando, é a pura realidade. Ele diz lá em João 14 que, versículo 2 e 3, ele diz assim, aliás, vamos começar do 1, onde ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou vos preparar morada. Então veja aí, até aí já é o suficiente, que Jesus ele vai à procura de fazer morada para aqueles que acreditam nele, para aqueles que querem viver para ele. Então é muito importante quando pensamos dessa forma em relação ao trabalho. O Senhor da glória, Jesus Cristo, está trabalhando para nós, para fazer morada para nós. Veja só o que diz o texto de Eclesiastes, capítulo 5, no versículo 19. E quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então você que trabalha, você que é um trabalhador, que hoje está literalmente comemorando o Dia do Trabalhador, você tem que entender que o seu trabalho é um dom de Deus. É para Deus. Seja o trabalho que você fizer, seja ele um trabalho sujo, como citei aqui na questão do gari, ou do que limpa a fossa, do que limpa o esgoto, seja o médico, seja o advogado, seja o presidente da República. Muito embora alguns deles não estão trabalhando muito bem nessa conjuntura que estamos vivendo, né? Estão mais roubando do que trabalhando. Aliás, o trabalho dele está sendo em roubar. Então, queridos, nós precisamos ter isso e saber que aquele que trabalha e goza do seu trabalho, diz a palavra de Deus, que isso é um dom de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Não podemos desvencilhar aquilo que Deus nos dá como dom. Tudo que Deus nos dá é dom, é presente. Dom é presente. Então nós temos que viver essa realidade da palavra de Deus, né? Porque esse é o trabalho que Deus quer para nós, é que tenhamos essa visão de trabalho. Deus mostra no seu trabalho, pelo seu trabalho, que você vive dele e que é necessário para você ter o seu sustento. Veja aí no mesmo livro de Eclesiastes que nós estamos, no capítulo 6, no versículo 7, ele diz assim, todo o trabalho do homem é para a sua boca e, contudo, nunca se satisfaz a sua cobiça. Verdade, querido. Quanto mais nós trabalhamos e ganhamos alguma coisa, mais nós queremos mais. Parece que isso nos chama a atenção. É a cobiça. Mas o texto é muito claro aqui no versículo 7 de Eclesiastes 6. Ele diz que todo o trabalho do homem é para a sua boca. Ou seja, para o seu sustento, para o seu alimento, né?
sua condição física, mas ele diz que